E aí pessoal, como vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar do livro do Rui Castro, A Noite do Meu Bem. Esse livro aqui, que é um livro fantástico, excepcional, e que fala aqui justamente aqui do surgimento, né, do samba canção, né, do gênero popular dentro de música popular brasileira, o samba canção, que surgiu mais ou menos aí, né, no início dos anos 30, e já com o Noel Rosa, com Cartola, enfim, Ismael Silva. Ele foi, né, só foi ganhar esse nome a partir dos anos 40, né, da segunda metade dos anos 40, e que se desenvolveu aí principalmente no Rio de Janeiro nesse período, né? E assim, vamos aqui ao autor, né? O autor é o Rui Castro. O Rui Castro nasceu aqui em 27 de fevereiro de 48, de 1948, e ele ainda está vivo, inclusive recentemente ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O Rui Castro, ele ficou muito conhecido aí por publicar, né, biografia do Nelson Rodrigues, por publicar aí uma história da Bossa Nova. Ele publicou recentemente um livro chamado Metrópole à Beira-Mar, que fala justamente aí do Rio de Janeiro dos anos 20, né, que acabaria gestando justamente essa música popular aqui, essa noite, essa vida noturna que é retratada aqui no livro. E ele foi jornalista, enfim, começou a escrever em 1968 no Correio da Manhã, e ele escreveu para todos os grandes veículos aí de imprensa, tanto escrita aí quanto agora aí, né, a Folha de São Paulo, que é basicamente hoje em dia um jornal online. E além de ter publicado esses livros, né, publicou biografia de Garrincha, Carmen Miranda, essas reconstruções de época e tudo mais. E assim, ele teve uma vida que passou ali no período ali, né, a vida adulta dele no período do regime militar. E talvez o acontecimento mais marcante aí seja justamente o período ali dos 20 aos 40 anos aí da vida dele, em que ele foi um alcoólatra pesado. Ele bebia aí diariamente, né, até mais ou menos uns 15 anos dessa dependência aí do álcool. Ele foi apenas, entre aspas, um dependente psicológico. Mas aí, mais ou menos na altura dos 15 anos aí de vício, ele acabou se tornando um dependente físico do álcool. Era aquela coisa, né? Tem que acordar de manhã para beber, porque senão o corpo treme, enfim. E assim foi a vida dele mais ou menos ali até o final dos anos 80, 88, 89, quando a esposa dele, ao chegar em casa, se não me engano, ela já tinha inclusive se separado dele por conta justamente do vício em álcool. E quando ela chega em casa para visitar o Rui Castro, até as cortinas dele fediam a álcool. Dali ela tentou, enfim, quis dar um basta na situação e levou ele aqui para Cotia para realizar um tratamento aí, né, de combate ao alcoolismo. O tratamento deu certo, ele está mais ou menos aí há 25 anos aí, alcoólatra, né, porque é uma doença mais abstinente. Esse livro aqui, pessoal, ele foi publicado, se eu não me engano, em 2015. Se eu não me engano, inclusive, essa daqui, eu acho que é a primeira edição, né, desse livro aqui. Eu não sei qual impressão é, mas acho que é a primeira edição. E esse livro aqui, ele fala, né, como eu disse aqui antes, da gestação aí, do desenvolvimento e até do fim aqui do samba canção, que é esse gênero aí de samba, que é justamente um gênero que tem uma estrutura mais arrastada, que ele tem um tema mais lento, que ele tem um instrumental mais lento e temas mais pesados, geralmente temas de amor, de desilusão amorosa, enfim, aquela coisa que ficou conhecida como muito trágica, né? Ficou conhecida como uma música muito trágica, mas na verdade não é. Tem muita coisa alegre aqui e solar e pra cima também. Essa música que ela surge mais ou menos ali já nos anos 30, com algumas coisas do Noel Rosa, né? Inclusive, se eu não me engano, O Último Desejo, que é uma das últimas músicas que ele compôs, já pode ser encaixado nesse gênero de samba canção sem muito problema, né? E os artistas aqui, os grandes artistas que fazem parte aqui dessa cena, né, como Nelson Gonçalves, Dolores Duran, Ângela Maria, Nora Ney, Doris Monteiro, Dalva de Oliveira, Erivelton Martins, enfim. Esses grandes personagens aqui, Johnny Alf, enfim, Dick Farney, eles acabam, eles já são, Elisete Cardoso, eles já são músicos ali, já desde ali dos anos 40, início dos anos 40, eles vão passar aqui por esse período aqui, né, que vai mais ou menos entre 40 e 60. Tá? O samba canção ele começou a se desenvolver com maior profundidade ali, com o fechamento dos cassinos,
né, e com o surgimento das boates. Em 1946, né, o Eurico Gaspar Dutra, né, o presidente Dutra, ele proíbe os cassinos em 46, logo após a sua eleição. E todos aqueles músicos ali que se viram desempregados acabam sendo realocados nas chamadas boates. Né? O que são essas boates? São justamente casas menores, mais intimistas, mais à meia luz, com boa culinária, boa bebida e boa música para se ouvir ali ao pé do ouvido mesmo, de forma mais íntima, né, mais intimista. Que essas grandes boates, elas acabam surgindo justamente a partir de 46, né? Uma delas aí é a boate Vogue, né, que acabou no incêndio de 1955, num incêndio muito trágico que acabou matando as pessoas assim de forma muito cruel, né? E que foi mais um fruto aí dessa velha corrupção brasileira, da burocracia brasileira, já que as instalações eram muito ruins, e graças justamente a essa pobreza aí das instalações é que esse incêndio acabou acontecendo. Não foi o primeiro desses grandes incêndios que marcaram o Brasil, né, já vinham acontecendo já desde os anos 50, talvez até antes, e que, né, 20 anos depois a gente teve o Joelma, né, e deu fim ao Vogue. Também teve a boate Night and Day, as Sachas, enfim, os Sachas, né, que também ficou muito conhecido, o Golden Room, se eu não me engano, ficava dentro do Copacabana Palace, né, e um dos nomes fundamentais da história dessas boates foi justamente o Barão de Stuttgart, né, que ele não era barão realmente, né, se eu não me engano ele não era um barão, mas ele acabou dando esse título a si mesmo. E ele vai fundar aí o Vogue, né, que foi essa grande casa aí que ficava ali pertinho do mar, né. Era uma casa extremamente luxuosa, enfim, frequentada, né, não só os Sachas, né, mas também o Golden Room, que ficava no Copacabana Palace, os Sachas, enfim, pela grande burguesia brasileira, pelos grandes industriais, os grandes políticos. Muita coisa acontecia ali, de muita coisa ficava se sabendo justamente ali, né? Por exemplo, de coisas relacionadas ao poder, porque, enfim, o próprio Getúlio Vargas frequentava essas boates, os grandes assessores ali de políticos, enfim. E, assim, era uma vida noturna ali extremamente fecunda, agitada, frequentada por todo tipo por jornalistas, por intelectuais, por músicos, né? E de muita coisa em relação ao poder, principalmente, ficava se sabendo ali. As grandes, né, damas ali da alta sociedade desfilavam por essas boates e inclusive ditavam moda, né, iam com vestidos cada vez mais exclusivos, de ateliês cada vez mais exclusivos, né, ditavam penteados, enfim, toda essa coisa, né, do vestuário, e dos romances, enfim, muita coisa também acontecia entre eles, né? Era muito comum ali que inclusive adultérios, né, que casais se formassem ali, enfim, entre essa gente aí da alta sociedade. E eu digo alta sociedade justamente aí porque as boates eram lugares de luxo mesmo, né? Eram muito pouco acessíveis aí ao pessoal mais pobre, que não fosse trabalhador ali dessas boates, que não fosse músico, que não fosse alguém ali diretamente envolvido ali com o funcionamento das boates, né? E assim, muita gente realmente aí da grande sociedade ele frequentava. Jorginho Guinle, né, que foi da família Guinle, o maior playboy da história do Brasil, conhecido como sujeito que nunca trabalhou, um sujeito que, assim, se envolveu com algumas das mulheres mais interessantes do mundo na época, inclusive a Marilyn Monroe, né, uma figura fantástica, né, que era um sujeito riquíssimo, e que ele se dizia, né, um socialista, um materialista dialético histórico, né, uma figura muito interessante. Se não me engano, tinha a avó da Guilhermina Guinle, né, a atriz. E assim, passavam por ali grandes industriais, gente, enfim, inclusive, né, grandes artistas internacionais também, gente muito ilustre, né. Inclusive disse aqui no livro aqui que a Marlene Dietrich via a Dolores Duran cantando em alemão e ela ficava absolutamente espantada com a perfeição do alemão da Dolores Duran. Mas enfim, aqui no livro aqui, né, o Rui Castro ele vai contar todas essas histórias, inclusive ele vai falar, mais ou menos fazer uma mini biografia de cada um desses personagens, da Ângela, do Derivaldo Martins, que compôs Ave Maria no Morro,
É uma das músicas populares mais bonitas aqui, acho que da história da música popular mundial. Inclusive a música popular produzida no Brasil nessa época, não só desse gênero, mas também de outros, era uma música popular excepcional que podia assim, competir em pé de igualdade com a música popular americana, com a música popular francesa, com a música popular italiana, enfim. Era realmente uma grande música popular que infelizmente hoje em dia é esquecida. E muitos desses artistas aqui, inclusive, morreram praticamente no ostracismo, muito esquecidos, né? Um desses remanescentes que permanecem até hoje é a Doris Monteiro, que inclusive está ativa, está fazendo show. Né? E ela surgiu ali no início dos anos 50 e acabou fazendo a sua carreira aí até hoje. Né? Também aí ele vai falar aí da própria Doris, da Nora Ney, da Dolores Duran, né? Que de todos esses cantores aqui é a minha favorita. De grandes compositores como Antônio Maria, enfim, Fernando Lobo. Ele vai citar a história de alguns desses personagens, já que alguns desses personagens têm histórias muito interessantes. A própria Dalva, por exemplo, era esposa do Erivelto Martins, e ela sofreu muito na mão do Erivelto. Ele era um sujeito muito ciumento, dizem que ele era um adulto, e que parece que inclusive ele chegou até a bater nela, né, a realizar agressão física aí contra a Dalva de Oliveira, até um certo ponto em que ela não aguentou mais, decidiu se separar do Erivelto. Ele, como era um grande compositor já consagrado, já estabelecido, acreditava que ela sozinha, né, fora do trio de ouro, que era o grupo do Erivelto, ela não ia se estabelecer. E acabou que foi justamente ao contrário, ela acabou se tornando uma cantora ainda maior. Né? Inclusive, depois de que eles se separaram, ele acabou abrindo aí uma campanha difamatória contra ela terrível. Né? Ela respondia também na imprensa, as pessoas ficavam maciçamente ao lado dela. Né? Acabavam que quem acabou levando a pior dessa história toda foi o próprio Erivelto, que apesar de todo esse histórico aí, era realmente um grande compositor. Tem também a história da Nora Ney, que tinha um marido extremamente ciumento, e que, enfim, uma vez ela chegou, se não me engano, ela chegou a tentar o suicídio, né, por conta desses ciúmes do marido, né, que não permitia, por exemplo, que ela cantasse, que ela se tornasse cantora, que ela cantasse em rádio, que ela cantasse em boate, enfim. Uma história terrível. E depois ela acabou também, né, se tornando uma grande cantora, e o marido acabou ficando esquecido. A história da Dolores e da Maísa, da Dolores Duran, por exemplo, que foi descoberta aí, né, entre aspas, por um casal, né, de classe média alta, por qual ela trabalhava, né, muito menina ainda. Eles viram ela cantando e decidiram apoiar ela, financiar esse início de carreira dela. Ela acabou se tornando essa grande cantora, essa cantora excepcional. Assim, uma mulher inteligentíssima, capaz de falar vários idiomas, né? Ela aprendeu tudo ali sozinha, com dicionários, inclusive pronúncia, leitura, enfim. Uma grande cantora, uma grande inteligência, capaz de ler o Camus, capaz de ler Sartre e conversar com intelectuais de igual para igual, né? E que surpreendeu grandes nomes aí da música popular mundial, como Ella Fitzgerald, como Marlene Dietrich, como eu disse aqui antes. Enfim, grande cantora, que acabou morrendo aos 29 anos de forma muito trágica, né, de um infarto, logo após uma noite de trabalho, né, em uma boate. Ela tinha uma doença no coração causada por se eu não me engano, por uma febre, né, reumatoide, alguma coisa do tipo, né, febre reumática, alguma coisa assim. Desde os 9 anos de idade, os médicos desenganaram ela, diziam que ela não chegaria à adolescência. Ela saiu da adolescência, foi para a vida adulta. Na vida adulta ela acabou se tornando, né, essa grande cantora, mas ela bebia muito, fumava muito, enfim, levava uma vida extremamente puxada, né, porque ela trabalhava à noite cantando e gravava de dia, né, era uma vida super corrida, e também utilizava remédios aí, perdão, diuréticos aí para poder emagrecer quando ela precisava se apresentar. E mostrar, por exemplo, as pernas num show, né? E ela, apesar dela não ser gorda e tudo mais, talvez ela se achasse assim, ela tinha umas formas mais arredondadas, né? Ela era uma mulher de 1,56 m de altura, 54 quilos, absolutamente normal, mas talvez para caber justamente nessas roupas ela acabasse usando esses diuréticos, enfim, bebida, remédio para dormir, remédio para acordar. E, né, com essa doença no coração, que inclusive proporcionou um infarto a ela também já aos 25 anos de idade. Aos 29, em 1959, ela morre de forma muito trágica aí, deixando grandes músicas, inclusive em parceria com Tom Jobim.
e deixando esse vácuo aí na música popular brasileira, né? Enfim, o livro ele vai tratar aqui desses grandes personagens, desses grandes encontros, do filho do Getúlio Vargas, se não me engano, do filho dele que frequentava essas boates, era um sujeito tido como insuportável, porque ele era muito brigão, né? E fala de como era a vida desses músicos, de como a noite ali acontecia, desses casais que se formavam, desses grandes intelectuais que se encontravam, de, por exemplo, como ao sair das boates eles podiam ir para a praia, né, ali às 6, 7 horas da manhã e às vezes até dormirem ali na praia, né? Fala de um Rio de Janeiro, de uma vida cultural, de uma vida musical e de uma vida social que, né, de uma cidade que já não existe mais, né, que infelizmente não existe mais, de um Brasil que já não existe mais, né? E assim, é uma narrativa, como toda narrativa do Rui Castro, excepcional, muito bem escrito, muito bem documentado. E assim, é fácil, as músicas aqui que são citadas nesse disco, nesse livro, nessas composições, são facilmente encontráveis na internet. Inclusive é um livro também recheado de fotos, enfim. É uma memória excelente da nossa música popular, da nossa vida social dali dos anos 40, 50 e 60, de grandes personagens desse período, né? Do Sérgio Porto, por exemplo, o Stanislau Ponte Preta, enfim, do nosso jornalismo também. Assim, é recomendadíssimo para quem gosta desses assuntos. Um prato cheio. E assim, do Rui Castro também eu recomendaria também a biografia que ele fez do Garrincha, do Nelson Rodrigues, da Carmen Miranda, né, do Metrópole à Beira-Mar que ele acabou de escrever, enfim. É uma pesquisa muito extensa, muito profunda e é muito bem colocada aqui como narrativa, né, porque apesar de ser um livro que é um retrato de época, é um livro que ele parece um romance, ele é muito bem escrito, né, e assim, vale a pena a leitura, tá? E basicamente é isso, pessoal. E assim, o próximo livro que eu vou fazer de resenha aqui provavelmente vai ser a biografia do Lima Barreto, pelo Francisco de Assis Barbosa. Inclusive agora aqui no dia 1º de novembro fez 100 anos aí da morte dele, uma morte completamente estúpida, completamente evitável aí, e que, enfim, ele poderia ter vivido muito mais, muito além desses 41 anos que ele viveu, não fosse, né, esse alcoolismo aí devastador dele e dessa vida tão sofrida que ele levou. Se não for isso, provavelmente vou fazer aqui um livrinho do Otto Maria Carpo, que é muito pouco conhecido, mas que é um livrinho excepcional, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa resenha seja útil aí a vocês. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo aí para quem quiser, né, me acompanhar por lá, já que basicamente não posto os links ali. E assim, agradeço muito aí ao apoio, à audiência de vocês, né? Eu tive aqui o meu primeiro vídeo aqui a respeito de Josué Montello, teve agora, tá aqui batendo 140 visualizações. Pode parecer pouco, pode parecer até boba, mas para mim é muito aí saber que 140 pessoas prestaram um pouco atenção no que eu disse e que o que eu disse tenha sido útil aí para tanta gente. Já que o meu intuito aqui é justamente estimular a leitura desses bons livros, né, e de ser útil a vocês, tá bom? Muito obrigado, um abração.